A gente vai conversar agora, eu vou colocar aqui no nosso papo, doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Tudo bem, doutor Fernando? Seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Mauro, tudo bem? Bom dia. Bom dia também aos demais participantes da edição de hoje. Bom dia, já boa tarde aos nossos ouvintes também. Doutor Fernando, o presidente Lula assinou ontem aquela medida provisória para taxar os rendimentos de fundos exclusivos dos chamados super ricos e enviou um projeto de lei para tributar offshores. Segundo o governo, as medidas foram tomadas para obter novas receitas e corrigir distorções na legislação. Como é que serão feitas essas taxações, doutor Fernando? Bom, acho que a principal regra para o nosso ouvinte entender é o seguinte, são duas medidas, né? Então, o governo está tentando criar novas formas de arrecadação. Então, seja dos fundos exclusivos, que são fundos que têm mais de 10 milhões de reais. Então, é um fundo que foi criado com um único cotista que detém as cotas da integralidade do fundo, e o patrimônio do fundo é de mais de 10 milhões de reais. E o outro é a taxação dos rendimentos no exterior de offshores detidas, que o beneficiário final é detido uma pessoa física no Brasil. Em ambos os casos, em ambos os instrumentos, né, quando o dinheiro está alocado ou seja nos fundos, ou seja nessas offshores ou os trusts, a taxação do imposto de renda acontece no resgate. Então, o fundo você pode ter aplicação inicial e ter rendimentos, e a taxação não acontece. Então, não incide o imposto de renda nisso ao longo do tempo. A ideia da taxação agora é para os fundos ter uma taxação 2 vezes por ano e para os fundos detidos por uma pessoa física e para os fundos que tem no exterior, 1 vez no ano. Então, essa que é a principal ideia dessas novas formas de taxação. Agora, a sua expectativa, doutor Fernando, porque a medida passa pelo Congresso, evidentemente, né? E, no seu entendimento, deve haver resistência por lá em relação a essa proposta? E aí agora não é sobre mais as medidas, né? Falando um pouco como é o nosso Congresso. A expectativa é, com certeza, de ter uma certa resistência. E aí vai depender da capacidade de articulação do governo. Vai ser mais um teste para o governo de conseguir passar. É uma medida provisória, então a ideia é valer logo. O outro é um projeto de lei que precisaria passar pelas comissões da Câmara, no mínimo, né? E aí também a capacidade de articulação do governo para ver se consegue fazer isso andar rápido. A gente tem números de quanto que isso poderia incrementar na arrecadação do governo, porque o objetivo principal, claro, é obter novas receitas, né? Com certeza. O governo precisa obter novas receitas, porque dentro do novo arcabouço fiscal a ideia é zerar o déficit fiscal no ano que vem, o que é dificílimo para o governo, com certeza. Mas a ideia é que isso vai ter pelo menos, mais ou menos, vamos lá, pelo PL da questão da taxação das offshores e trusts, né? O governo espera, em 2024, já arrecadar 7 bilhões, em 2025, 6 bilhões, e em 2026, 7,13 bilhões de reais, nos próximos 3 anos. E isso em um dos projetos, não é na medida provisória, né? Vamos ver, na medida provisória, a ideia também é ter o potencial de arrecadação sempre, né? Na questão da medida provisória dos fundos, a ideia é conseguir 3 bilhões já para esse ano, 13 bilhões para o ano que vem. E depois 3 bilhões e meio, 3,8 para os anos seguintes. O governo espera, assim, conseguir uma bela arrecadação. Vamos lembrar que na medida provisória ou no projeto de lei da questão das apostas esportivas, o que o governo estava pensando era conseguir só naquilo 10 bilhões, alguma coisa assim. Então, o governo vai dar um salto arrecadatório. Agora, esses números, não é, doutor Fernando? Tudo a depender da entrada em vigor das medidas. Uma coisa é a medida provisória, que tem um trâmite. Outra coisa é a lei, né, o projeto de lei, né, que tem que passar pelas comissões da casa lá na Câmara dos Deputados.
A medida provisória, para entrar em vigor e para ser rejeitada assim, de plano, é mais difícil, né? A tendência ela já ter validade o quanto antes. Já o projeto de lei, como você mesmo mencionou, são outros 500. Tem que ver o que o Congresso, como é que o Congresso vai digerir isso. Se vai ser rápido ou se não vai ser rápido. Muito bem. Doutor Fernando Barbosa Dias, aqui com a gente nessa conversa, sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Obrigado pelos esclarecimentos aqui com a gente a respeito dessa medida provisória para taxar rendimentos dos fundos exclusivos, os chamados super ricos, né? A gente volta a se falar numa próxima oportunidade. Doutor Fernando, um abraço. Mauro, só posso fazer uma pergunta? Sim, fique à Você vontade. está preocupado com essa nova taxação? Você vai ser taxado? Eu estou, como se diz no popular, mexendo os meus pauzinhos para ver o que acontece. Você vê que na leitura aqui eu até engasguei, até me atrapalhei, né? Porque está dando nervoso isso. Fica esperto, Mauro, fica esperto. Tá bom, obrigado, gente. Até mais. Obrigado, doutor Fernando. Um abraço, até a próxima.